Vão existir menos verbas para os pequenos e médios centros urbanos no futuro quadro comunitário de apoio 2030. Uma situação que afeta principalmente a região centro de Portugal e que foi debatida em Bruxelas no âmbito da Semana Europeia das Regiões e onde estiveram presentes diversos autarcas da região centro. As pequenas e médias cidades têm vindo a queixar-se de que há pouco pensamento sobre as suas realidades e que, em termos políticos, depois os instrumentos que são criados ficam aquém do que são, de facto, as necessidades das pequenas cidades. No que toca ao desenvolvimento urbano, os fundos europeus têm, naturalmente, privilegiado as grandes cidades. Mas a coesão territorial exige que nós também cuidemos das pequenas cidades, até para bem das grandes cidades e, portanto, hoje o que aqui aconteceu neste evento foi uma tomada de posição política de que os apoios europeus, quer geridos diretamente pela Comissão Europeia, quer através dos programas comunitários, têm que ter em conta a realidade das pequenas e médias cidades. E, portanto, muitos dos problemas que hoje temos que enfrentar para promover o desenvolvimento urbano implicam redes de cidades e, portanto, a ideia aqui é trabalhar-se ao nível das comunidades intermunicipais, que até já têm competências próprias na área dos transportes, da gestão das águas, da gestão dos resíduos e, portanto, conseguir as pequenas cidades, através da CIMES, ganharem também esta dimensão e que também tenhamos políticas especificamente dedicadas para as pequenas cidades. Mas, verdadeiramente, hoje, o desenvolvimento urbano, a coesão, faz-se trabalhando em rede, cidades, algo que teve completamente arredado do programa Portugal 2020. Não foi possível apoiar projetos de redes de cidades. E hoje esse trabalho em rede é fundamental. Aquilo que nós vemos defendendo é que as negociações do quadro em relação às pequenas cidades e há alguns instrumentos financeiros aqui da comunidade não têm sido muito bem tratados em termos da própria negociação, porque nós percebemos que hoje os pequenos centros e as pequenas cidades com menos de 100 mil habitantes, que são todas aquelas que estão na região da Comunidade Intermunicipal de Coimbra, que precisam de programas muito mais específicos, porque hoje os grandes centros têm meios financeiros que as nossas regiões, com o problema da demografia, o problema da natalidade, uma série de problemas que é preciso tornar as nossas pequenas cidades, os pequenos núcleos urbanos mais atrativos, para fazermos com que haja fixação de pessoas e de jovens, que voltando-lhe a dar essa qualidade e que não continue, e por isso neste momento é muito importante que este quadro não possa, em relação a Portugal, em relação sobretudo também à região centro, que não possa falhar e que estes investimentos tragam afinal uma determinada qualidade. É sempre um motivo de preocupação, embora digamos a questão em termos da própria discussão em torno deste problema, ainda trará, diria eu, algumas novidades, mas é evidente que, do ponto de vista técnico, essa situação está colocada em cima da mesa e é muito provável que aquilo que é hoje a contribuição de componente nacional, como a gente costuma chamar, dos 15%, eventualmente possa, do ponto de vista do take-off, passar para os 30%, mas haverá exatamente um momento de discussão que vai ser tido, pelo menos até o início do próximo ano, e acredito eu que os valores serão minimizados nesta questão menos boa a sair para qualquer um dos municípios, mas é evidente que é sempre problemático, porque sabemos hoje já das dificuldades que se colocam ao suportar destes mesmos 15%, e se passar para 20% ou 25%, ao invés dos 30%, será sempre algo a termos em consideração. É preciso cada vez mais centrar as políticas de desenvolvimento apoiadas por fundos comunitários em torno de cidades e vilas e, de facto, o Urban Innovative Action acaba por se destinar a cidades com mais de 50 mil habitantes, no caso da região centro, estamos a falar para aí de 5 cidades, e deixa muito de fora toda a mídia de cidades que temos e vilas com menos habitantes e, por outro lado, o próprio Urbact acaba por ser iniciativas com uma dimensão financeira muito baixa. Portanto, a iniciativa é boa se conseguirmos ter aqui um efeito de contágio em torno de outros países da União Europeia para levar a que no 2030
possam existir aqui programas mais focalizados para este tipo mais focalizados em torno de cidades ou rede de cidades e com estratégias mais integradas. Portanto, acho que é um bom contributo que estamos aqui a dar. Por outro lado, acho que há aqui também uma outra vertente, é que os municípios habituaram-se a correr só no sentido de Lisboa ou Coimbra, em função dos programas comunitários de âmbito nacional. E, felizmente, estão a aprender este percurso da União Europeia, que é integrarem-se em redes europeias e procurarem ir buscar, enfim, outro tipo de instrumentos de apoio. Na Europa da abundância, as pequenas e médias cidades reivindicam mais dinheiro no próximo quadro comunitário de apoio. Cecília Madeira, Paulo Leitão, a Centro TV, em Bruxelas.